Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Betincast Diálogos do Cotidiano, o primeiro de 2026, meus amores, e eu não vou nem enrolar, tem novidade. Sabe quem tá de volta? Sara Lira, seja muito bem-vinda, Sara Lira. Obrigada, Marcinho, muito feliz, eu estou muito feliz de estar de volta. Fiquei 7 meses de licença maternidade, curtindo minha bebezinha, mas eu vi que teve muito conteúdo bom, muito programa legal que o Marcinho fez aí na minha ausência. A gente vai continuar aí agora com outros programas, com essa nova temporada do Betincast. Estou muito feliz de estar de volta, muito feliz de estar com você, Marcinho. Pois é, e temos um assunto muito legal e assim, quer um tema mais Betim raiz do que a gente vai falar agora? Vamos falar de Colônia Santa Isabel, lá na nossa querida Citrolândia. Um espaço que guarda memória, resistência, luta, coragem e também o combate contra o preconceito, né? É um lugar que é onde as pessoas ficaram isoladas compulsoriamente durante muito tempo. Guarda décadas de preconceito e de luta contra esse preconceito. E a gente tem 3 pessoas muito especiais que vão ajudar a contar um pouquinho dessa história e celebrar essa luta por dignidade, não é, Sara? Exatamente. Aqui na mesa estão com a gente agora o Hélio Dutra, que ele é líder comunitário e filho de ex-internos da Colônia Santa Isabel, e também a Eva Dias, que é ex-interna da Colônia e ex-integrante do Coral Tangarás. Tem histórias muito legais sobre o Coral Tangarás, a gente vai ouvir com a Eva aqui agora. E daqui a pouco a gente também vai conversar com a Inhana Olga, que é comunicóloga e coordenadora do Núcleo Santa Isabel do Morrão. Então, vai ser muito legal, muito histórico e muito bacana esse episódio de hoje. E antes de a gente começar esse nosso bate-papo, vamos falar de quem? Da nossa caneca. A gente continua, tá? Com a nossa promoção. Baixa o aplicativo de O Tempo agora mesmo, se cadastre em promoções para você concorrer. Ai, gente, a gente tava de férias, né? Até pegar no tranco, né, Sara? Imagina eu que tava de licença maternidade. É bacana. Mas então, para você concorrer à nossa canequinha do Betincast e todas as outras promoções do Jornal O Tempo, tem cinema, teatro, tem campanha de popularização, enfim, tem muita coisa bacana rolando e você, né, pode ser o sorteado e levar a sua canequinha para casa. Para participar é só se cadastrar, colocar lá as suas informações e se você for a sorteada ou o sorteado, o resultado vai estar amanhã, quarta-feira, lá na mesma aba de promoções e você vai lá com seu documento de identidade na nossa redação Rua do Rosário 182, no bairro Angola, e resgata a sua canequinha, tá bom? Os meninos estão levando a deles, porque vocês sabem, né? Ou você concorre ou você tem que ser convidado. Como eles são convidados, a caneca é de vocês, é um presente nosso, tá bom? Vamos bater papo? Bora lá. Podemos começar? Temos muita história para contar aqui hoje. Elinha, eu primeiro queria que vocês falassem um pouquinho, assim, resumidamente, só pra gente dar uma aquecida, contassem um pouquinho da história de vocês, quem são vocês, qual que é a história de vocês na colônia, e depois a gente começa com as perguntas. Pode ser? Começa com a Elin. Mas, primeiramente, agradecer vocês pelo convite, agradecer toda a equipe do Jornal O Tempo. É um prazer estar nesse programa líder de audiência. Olha! E falando um pouco da nossa querida e maravilhosa Colônia Santa Isabel. Bom, pessoal, eu sou Hélio Dutra, Colônia Santa Isabel. Eu sou filho de Francisco Afonso Dutra, Terezinha Soares Dutra. Nós somos 11 irmãos. O meu pai descobriu a hanseníase ainda jovem na Zona da Mata. Ele veio para a colônia em 1951. Em 1964, ele fugiu para o antigo Limas, que hoje é Citrolândia. E ele já fugia em outras ocasiões da colônia para os Limas, porque a colônia tinha muitas regras. E aí, Citrolândia tinha os bailes, tinha algumas coisas que podia fazer na colônia e que os namoros, as coisas que era mais comum em Citrolândia. Aí meu pai fugiu para Citrolândia e a minha mãe havia vindo para Citrolândia porque os irmãos dela, que moravam na região de Curvelo, tinham hanseníase. Inclusive eles moravam, um morava no museu, onde é o museu hoje, que era a enfermaria, o outro cortava cabelo no pavilhão, chamava João. E aí a minha mãe veio com outros irmãos para ficar mais próximo dos outros irmãos. Aí meu pai conheceu a minha mãe numas fugidas da colônia, aí ele casou com a minha mãe, daí teve 11 filhos. Eu nasci no dia de Cosme Damião, 27 de setembro de 1967.
A minha infância foi toda na colônia. Quando a gente era menino, a gente esperava o dia de Natal para ganhar um carrinho, um brinquedo. As coisas eram tão difíceis em Citrolândia, Márcia. Citrolândia foi um lugar também de símbolo, de luta, de resistência. Aí a gente só podia entrar no Natal. A gente visitava os nossos tios na enfermaria e ia lá para o centro espírita, para a fila, para ganhar um brinquedo. E aí depois, com mais tempo, a minha família começou a participar da primeira igreja evangélica na colônia, igreja presbiteriana, ali da entrada da colônia, na rua Padre Damião. E lá tinha um coral das crianças, aí os guardas liberaram para a gente entrar, menininho, para ir para o coral da igreja. Aí depois, com o passar do tempo, a gente conseguiu autorização para entrar com mais frequência na colônia. Aí a gente começou a trabalhar na colônia entregando pão e leite. Eu entrava nas casas dos pacientes todos para colocar o pão na sacolinha nas casas e o leite. E aí depois a gente trabalhou no comércio, aí depois eu trabalhei alguns anos na FEMIG, aí depois estive como coordenador do Morran, participei do processo da organização criação, né? do museu, do projeto do museu, participei do projeto da regularização fundiária. Nós somos a Colônia Santa Isabel. Nós vamos falar de tudo isso, tá? Vamos falar de todos esses assuntos aí que você tá... A gente vai destrinchar cada um deles daqui a pouquinho. A colônia Santa Isabel, Márcio, foi a primeira colônia das 33 colônias do Brasil a garantir a regularização fundiária. Inclusive, foi na gestão do Vitório que nós conseguimos avançar que o Estado aceitasse transferir as terras para o município. E hoje você está como na Associação de Moradores da Colônia, não é isso? Isso. Do Citrolândia. Não, da colônia. A associação ela foi organizada por um grupo de pacientes de hanseníase em 1985. Nós tínhamos o Morran fundado em 82 e a associação em 85. As pautas que não era específica da hanseníase na colônia, asfalto, esgoto, né? Limpeza urbana, mesmo as coisas relacionadas ao hospital, a associação assumia essa luta, essa bandeira junto com o Morran. Então, eu estou juntamente com outros moradores e pacientes de hanseníase. A associação ela é composta por pacientes de hanseníase da colônia e filhos de pacientes de hanseníase. Então, assim, todas as lutas relacionadas à assistência dos pacientes da colônia, a associação está sempre presente e também em parceria com o Morran na defesa dos direitos. Vamos falar mais da associação também. E Eva, conta pra gente, e você, meu amor, como que você chegou na colônia, como que é a sua história? Eu me chamo Eva, sou do interior de Montes Claros, lugar da carne de sol e a cachaça boa, norte de Minas. Adoro Montes Claros. E muito quente a região, né? Morava lá com minha mãe, meus 12 irmãos, nós éramos 13. E o médico, a gente consultava em postos de saúde. Só mais um pouquinho perto assim, Eva, do microfone pra gente ouvir sua voz. A gente consultava em postos de saúde, né? Minha mãe me levava mocinha, né, jovem, para consultar. Aí um belo dia, o médico pediu que minha mãe me trouxesse para Belo Horizonte. Aí, chegando nesse Belo Horizonte, que eu não conhecia, fiquei internada lá no Hospital das Clínicas. E aí o médico, pela mancha dormente na minha perna, ele descobriu essa mancha, fez teste, eu não tinha sensibilidade. E aí fez a biópsia e falou com minha mãe que tinha que me trazer para a colônia, que eu não poderia retornar para Montes Claros naquela época, naqueles dias, porque eu precisava de um tratamento que Montes Claros não tinha. Aí eu vim para a colônia Santa Isabel, que disse que era em Betim. E esse Betim nunca chegava. Viajando. Conta pra gente, como que você veio nessa viagem? Você veio de quê? Eu vim num ônibus que era 2 vezes ao dia, saí em frente à Santa Casa, para trazer as pessoas que estavam doentes com hanseníase. Aí esse ônibus pegava a gente lá em Belo Horizonte e já trazia direto para a colônia. Aí, chegando na colônia, eu achei estranho, porque no momento que o médico falou com minha mãe, ela vai internar, eu pensei, igual eu fiquei lá nas clínicas, 15 dias, que era um hospital. Aí, mãe, chegando na colônia, vi aquele dentro de casa, o guarda recebendo a gente para o ônibus entrar, olhando se não tinha criança.
aquele tanto de coisa esquisita. Eu falei, pensei que eu ia ficar deitada no hospital. Até eu comecei a chorar, porque na hora que minha mãe despediu, que ela tinha que voltar para Montes Claros, né? Você tinha quantos anos, Eva? Na época, 16. Muito nova, uma garota. né? Jovem. Aí eu fiquei lá, né? Aí a irmã de caridade, o delegado, nós fomos levar uma carta que tinha um posto policial. Aí o delegado pegou a carta da mão da minha mãe e falou assim, ela vai ficar no pavilhão das crianças. Na época tinha, para ir para o pavilhão das moças, era com 18 anos. Mas chegando nesse pavilhão, que é 3 quarteirão, o pavilhão das crianças, a irmã veio logo braba, porque a irmã de caridade é muito brava. Não tem onde colocar essa menina aqui, não, tá muito cheio. Ela vai ter que ir pro pavilhão das moças. E eu sem saber o que era, porque tinha pavilhão dos homens, das mulheres, das crianças e das moças. Aí eu vou no nosso pavilhão das moças. Aí chegamos lá, uma irmã italiana, que já faleceu, que me recebeu. Aí recebeu muito bem, mas eu vi aquele tanto de moça, toda idade, 16, 18, 20. E aí as meninas não choram não, Eva, que é bom, aqui você vai namorar, você vai casar, tem baile. Eu falei, eu vim para internar, né? Mas aí tudo bem. Aí eu queria voltar com minha mãe, disse que eu chorei muito com minha mãe, saiu para ir embora, pegar o ônibus. E aí a irmã falou assim, olha, você vai ter que ficar aqui para você se tratar, porque você não pode voltar para Montes Claros. Pra vocês terem uma ideia, meu irmão tinha 6 meses. Eu segurava ele, eu ajudava a cuidar dele. Aí eu voltei em casa, ele tinha 6 anos. Aí eu pegava na mãozinha dele e levava ele pro jardim, que na época 6 anos era jardim. Aí ele, quem é você? Você não é minha irmã, não. Eu nunca te vi. Quem é você? Onde você mora? Um menino de 6 anos. Ele não tem culpa, porque eu saí de casa, ele tá com 6 meses. Aí o que aconteceu? Até hoje, a psicóloga fala, não, ele não tem culpa. Hoje ele já tem filho grande, ele mora em Goiás. Aí eu gosto dele, é meu irmão. Mas assim, a gente não tem aquele convívio, porque eu fui para a colônia, ele nasceu em dezembro, eu fui em julho, ele estava com 6 meses. Aí eu fui ficando, e minha mãe foi embora, eu comecei a chorar. Aí a irmã não chora, não, você vai ter que acostumar, vou colocar você para trabalhar, você vai fazer o tratamento. Aí tinha um médico, que vinha ver a gente, mais de 50 moças, cada uma de um lugar. Valadares, Patinga, Montes Claros, Norte de Minas inteiro. Tinha gente Almenara, e só chegando. Aí eu comecei a fazer o tratamento. Aí a irmã falou comigo, eu tinha uns colegas aqui em Belo Horizonte, até eles afastaram de mim na época, veio de Montes Claros para trabalhar e ficou sabendo que eu estava lá na colônia e não foi me ver. Depois vinha um irmão meu de longe para me ver, sempre vinha de 15 em 15 dias. Só que eu falava, eu não vou embora. Não, a irmã, não, o tratamento dela, o médico falou, 2 anos, depois 3 anos. Sei que eu gastei 6 anos E como que foi para recuperar. Como que foi para a senhora na época descobrir, que a senhora falou que foi muito difícil essa separação da sua mãe, mas como que foi para a senhora na época descobrir que ali ia ter que ficar mais de 1 ano, 2, 3, enfim, como é que foi? A senhora demorou para aceitar, não sei nem se é essa palavra, mas demorou para compreender realmente eu não vou ver minha mãe tão cedo. Como é que foi, assim? O pior de tudo foi a separação. Deixando, né, minha mãe tinha um filho todo ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele tanto de criança. E a separação do meu pai, da minha mãe, que eu mais amava, né, que hoje já faleceu. E na hora, foi a primeira coisa também que eu sofri mais foi, na hora que cheguei da colônia, eles falaram que eu ia internar, que eu ia para o hospital, foi a palavra que eu ouvi, que eu nem gosto dela até hoje. Porque eu só vi minha mãe chorando e meu irmão, e o médico conversando lá no hospital. Mas sem saber o quê. Aí depois que minha mãe veio embora, o médico, aí veio a diretora, também tinha uma diretora lá, e a irmã falou assim, olha, não precisa você chorar não, você está com aquela doença que chama lepra, você não pode viver com seus irmãos, nem irmãos claros mais. Eu não sabia até então, pensei que ficar deitada, ficar no hospital. Aí foi um choque para mim. Aí nossa, foi muita depressão, foi muito choro, você deixar sua mãe, que você mais amava, seu pai. E minha mãe demorou a vir, porque meus irmãos estavam vindo, que meu pai estava com derrame em cima da cama. Então foi um choque para mim. O choque de ouvir essa palavra, que era muito, o pessoal discriminava muito. Lá em Montes Claros a gente ouvia eles falar, quem tiver algum leproso aqui não encosta perto não, que eles têm que tratar longe, não é aqui não. Eu me lembro, eu estava na 5ª série, uma colega, naquela época sentava as duas numa cadeira só.
E na hora da merenda, a gente ia, conversava. Eu lembro, depois que você passa a conhecer, que ela tinha a orelha inchada, umas manchas, e a mão. Não estou culpando que ela pegou em mim. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Porque eu tinha que passar por isso mesmo que na colônia, não era. Aí eu lembro, eles davam vacina lá na gente, com revólver, e aí ela foi tomar vacina, eu também e tal. Aí passou uns tempos, essa menina sumiu. Não estudou mais comigo na quinta série, no meio do ano, sumiu essa menina. E a família morava 2 quarteirões da minha casa. Nunca falou, chamava Solange. E ela apareceu a doença. Quer dizer, eu estava, o médico falou que às vezes estava incubada, que a doença fica mais de 10 anos incubada para aparecer. Aí o que acontece? Depois, em 83, 84, já estava aqui, que eu vim em 78. Aí ela estava onde? Na colônia de São Paulo. Veio o time de futebol jogar na colônia e veio umas senhoras, a gente conversando. Você de Montes, tem uma Solange lá que vai até casar. Eu falei, Solange, ou Moreninha, assim, a mulher levanta a informação minha. Eles esconderam e minha mãe também escondeu, que eu vim para Santa Isabel. Então foi um choque muito grande, eu custei acostumar, chorava demais, fiquei deprimida, e sempre vinha um irmão. E achei esquisito que às vezes tinha um irmão meu menor que vinha, com 11, 12 anos, ficava lá na corrente. Eu ia lá ver ele, porque as crianças entravam na colônia, dia dos pais, dia das mães e dia de Natal. E era recolhido depressa. E achava aquele estranho. Se eu tivesse um namorado, se eu casasse, ele tivesse um filho, meu filho, eu só olhava assim para ele, tirava de mim. Por isso que eu não tive filho. Tirava de mim, mandava para os preventórios, que eu não podia criar as mães. Ô, Elinho, a Eva tá contando uma coisa aqui, que é um ponto que eu acho que você viveu muito isso também, que é a separação dos filhos, né? Uhum. Que é uma questão que era a realidade, né? Conta aqui como que era normalmente essa separação pra gente. O que acontecia? Lá na colônia de Santa Isabel tinha a maternidade, as crianças que nasciam dentro da colônia, filhos de pacientes de hanseníase, nasciam nessa maternidade, era batizado na igreja matriz, dali era levado para os preventórios e para a creche pupileira aqui em Belo Horizonte. Então, todos os filhos que nasciam, filho de paciente de hanseníase, Dentro da colônia, eram levados para os preventórios. Tanto Santa que eram Isabel tipo quanto... creches, assim, né? Tanto Colônia Santa Isabel, Ubá, Bambuí, Três Corações, a política de isolamento que o Brasil adotou quando o Amal Hansen chamou o Congresso Mundial de Lepra lá em Berlim, na Alemanha, o Hansen disse, semelhante ao que aconteceu na Covid, se o mundo quiser ficar livre da lepra, construa leprosários e isola todo mundo, que o mundo não tem. Tanto é que a hanseníase é a única doença existente na Terra que não tem vacina e só medicamento via oral. E as colônias foram construídas como uma pequena cidade. Aliás, uma grande cidade. Hospital, quando né? Quando a colônia foi inaugurada em 1931, a colônia Santa Isabel tinha uma estrutura que nenhum bairro de Betim não tinha. Tinha cinema, tinha quadra, tinha time de futebol feminino, tinha toda uma estrutura para quando o paciente chegasse, ele sentisse tão acolhido com aquela estrutura que ele encontrava, uma casa com banheiro, com instalações elétricas. Ela comentou do baile, né? Tinha uma bailes, vida, né, cultural na colônia. Então, mas assim, o que ocorreu? Então, a mesma segregação que ocorreu no Brasil dos pais, ocorreu para os filhos. E a gente costuma dizer que nós temos 2 tipos de segregação. O filho que ficou separado dos pais e que foi para o preventório, e nós temos o filho separado do paciente, os filhos cujos pais fugiam da colônia. Por exemplo, eu vou citar nome que não tem problema, que são pessoas que estão na luta. O pai do Vila, do Adilson, do Carlinhos, que foi nosso secretário de Educação de Betim, ele foi colega do meu pai no pavilhão. Eles fugiram junto para Citrolândia, porque eles, para proteger a retirada dos filhos para os preventórios, porque a grande maioria dos filhos que foram enviados para os preventórios, muitos não, mas a grande maioria tiveram problemas com
com várias situações que ocorriam dentro do preventório em relação à medicação, muita criança para ser cuidada. Então, assim, os nossos pais, quando fugiu da colônia para Citrolândia, foi justamente para evitar essa separação. Por exemplo, eu conheço vários colegas meus que nasceu na colônia, na maternidade. A mãe só teve a oportunidade de ver o filho na hora que nasceu, ela não teve a oportunidade sequer de amamentar a criança. Era retirada Era mesmo, retirada né? na hora, levava para a igreja, batizava, ela já ia para a creche, para o preventório com o nome. Eu descobri agora um rapaz que mora em São Paulo, que ele achava que era filho de uma... Eu descobri que ele era irmão de 3 filhos que estão na colônia, por uma coincidência, e ele veio, há umas 3 semanas atrás, para conhecer os irmãos. Nós fomos na Pupileira, o nome dele era outro. Alguém foi lá e adotou ele. Assim, nós descobrimos também, né? que esse menino nasceu num pavilhão em Bambu. A mãe deu à luz a ele num pavilhão lá em Bambuí. Como não podia ficar, trouxe para a creche em Belo Horizonte. Só agora que ele descobriu quem que era a mãe dele. Nós tivemos filhos que foram criados próximo da colônia que não conheceu o rosto da mãe. Então, assim, Era uma é realidade, né? uma violação de direitos. Absurda. Quando a primeira lei de indenização dos filhos pacientes de hanseníase, que nós chamamos a lei do pedido de perdão do governo do estado de Minas Gerais aos filhos separados que foram isolados, ela foi aprovada há cerca de 4 anos atrás e até hoje nós ainda temos filhos separados que não conseguiram sequer receber a indenização, mas é uma outra situação. E nós temos um outro avanço. O Brasil é o único país do mundo que criou uma lei que viesse reconhecer a indenização, a separação, o isolamento compulsório dos pacientes de hanseníase. Essa mesma lei veio reconhecer, através do presidente Lula, que assinou a lei para indenizar os filhos separados do Brasil. Então, o Brasil é o único país do mundo que vários países do mundo adotaram a política de isolamento compulsório de pacientes de hanseníase. Apenas o Japão e o Brasil tiveram a lei. E essa lei nasceu do ex-senador Tião Viana, lá no Acre. O senador era senador da República e antes de ser senador, ele era médico e ele prometeu para o Bacurau, o fundador do Mohan, que se ele fosse senador da República, ele faria uma lei para reparar as pessoas que foram submetidas ao isolamento compulsório dentro das colônias no Brasil. E ele cumpriu Esse combinado, né? esse combinado. Eva, você tem alguma pergunta, amiga? Não, que eu ia falar que isso foi um marco na época dessa questão da indenização e desse reconhecimento dos filhos separados. Dessa reparação, porque quando a gente para pensar, você falando aí das mães que tiveram seus filhos separados ainda na maternidade, enquanto alguém que teve um filho recentemente, né, eu imagino que isso seja uma coisa assim, imagino não, é cruel. É uma tortura mesmo, assim. Essas mulheres, elas tinham algum tipo de acompanhamento social depois, assim? Nenhum. Elas simplesmente tinham seus filhos retirados, porque o corpo da mulher depois, por exemplo, vai amamentar e tudo. O corpo não entende que o filho não tá ali. Como é que elas simplesmente eram jogadas, assim? Lá, tem um amigo meu lá na colônia, ele chamava a mãe dele pelo nome dela e não de mãe. Porque ele tinha uma revolta, porque ele culpava a mãe dele por ele ter ido para o preventório. Essa senhora era muito minha amiga, ela estava no regional, eu fui fazer uma visita, e ela na cama chorando que queria receber a visita do filho. Assim que eu saí do regional, procurei ele e pedi para ele ir lá, pegar na mão dela e chamar ela de mãe. Vários filhos separados que ficaram muitos anos no preventório, eles não tiveram essa relação de mãe e filha, pai e filho. Então, assim, quando eles saíram do preventório, eles ficaram meio perdidos, porque assim, eles não associavam a relação pai e mãe, porque assim, foram criados sem
esse convívio com os pais, né? E o rapaz foi lá? Pegou na mão? Foi. Ela morreu depois depois que ela Recebeu essa visita. depois da visita, não, foi assim, e aí foi um Forte. choreiro que ela chorou, ele chorou, e assim, nossa, uma coisa assim, Conseguiram, né? conseguiu. Então, assim, Estabelecer. para a alma assim. dela foi muito interessante. Trouxe um refrigério. Eva, e como que foi pra você vida adulta? Aí depois de um tempo, né? Você se acostumou que você tava lá. Como que foi essa adaptação e a sua juventude? Como que era a vida, enfim, como que a vida prosseguia pra vocês? Ô, Márcio, só um instante. Claro. Porque vai que a Eva não fala, eu tenho que falar. A Eva mexeu com muitos corações na colônia Com que- eu sei e foi disso, rainha musa. dos clubes. Eu queria que ela falasse da passagem das rainhas do clube. Se ela não falar, você fala depois. Porque a vida prosseguia, né, gente? Sim. A vida precisava prosseguir, não é Bom, isso? como lá tinha futebol, né? Que era lazer, baile, cinema. Baile era uma festinha dançante mesmo? Isso, lá na sede do Minas União. O baile até 10 horas da noite. O futebol não, o cinema era o carnaval, tinha carnaval até 11 horas. E o cinema até 9h30. Aí, se o Márcio ou o Hélio quisesse namorar comigo, tinha que morar na colônia, não poderia morar em Cidrolândia. Pedir, irmã. E pedia a irmã de caridade. A irmã escrevia assim, Eva pode namorar o Márcio, ou então o Hélio. O delegado carimbava Meu Deus. e a gente começava a ir lá para a pracinha 7 horas. 8h30, o guarda pitava, tinha que descer. Só podia pegar na mão. Deixar a gente no meio fio. Não podia nem dar um beijo, pegar na mão. E só rapaz de lá. Eu gostava muito de rapaz de fora, às vezes, quando eu estava lá há mais de 3 anos, 4 anos, e não podia. A irmã chegava, a italiana, tá sabendo, você tá namorando rapaz de fora, eu vou mandar você embora, eu vou te prender. Não pode. E o delegado tinha que olhar também. Se o cara era aposentado, se o cara era de lá, se o Hélio era trabalhador, se o Hélio plantava Tinha jardim. regras, né? Era regras. Tinha que rezar todo dia. E a irmã pegava no pé mesmo. Então, o que a gente tinha para distrair? Carnaval até 11 horas da noite. O baile até 10 horas. O cinema tem as máquinas velhas lá até hoje no museu. Até 9h30. E aí, foi tendo futebol. A gente ia no domingo para lá ver o jogo. Vinha time de Betim. Deu de Garapé, jogo ou jogadores? Deu jogadores. E aí a gente foi levando. E eu parei na 5ª série. Porque a gente não podia, lá não tinha, só tinha até a 4ª série. E se a gente falasse que ia estudar, a irmã disse que a gente ia namorar. Aí começou a 5ª série lá no Citrolândia. Aí a irmã não deixava, porque era à noite. Depois, o Vila, pai da Inhana, uma pessoa maravilhosa, que hoje eu estou no Morranho, agradeço a Deus, estou na comunidade, agradeço o Hélio também, que sempre me colocou na comunidade. O Vila foi lá, conversou com a irmã. Falou, irmã, essas meninas precisam estudar. Aí eu, uma turminha de 6, fomos para o Citrolândia. Só tinha de 5ª a 8ª. Eu lembro que foi em 85. O Vila deu aula para mim, as meninas apaixonaram por ele, bonitão. Aham. Outra viu. Aí nós ficamos. Só que o horário que a irmã deixou foi bom, de 4 a 7. A gente saía, andava a pé, não tinha nenhuma, ia para lá, ficamos estudando. Aí depois o tempo foi passando. Em 1990, meu pai morreu em 90, em 92, 93, ainda não tinha o 2º grau. E o meu sonho, porque minhas irmãs tudo fizeram magistério, era formar. E lá dentro, lazer, de baile, dessas coisas. E só não ia resolver meu problema, eu queria estudar. Aí o que aconteceu? Nós fomos para Betim, uma turma. E só eu que tinha hanseníase, mas já tinha tratado e tal. E foi os outros, o Rogério, meus amigos, tudo na época. Aí chego lá em Betim, na Escola Nacional do Carmo. Foi até a Maria Tereza, que abriu as portas pra gente, que era diretora. Mas tinha aquele coleguinha, o Robson, lá o primo do Vila, mesmo, passou por isso. Os pais dele tinham hanseníase, ele não. Aí teve um dia na hora, lá do recreio, começou o menino a discutir com ele. Aí o menino ficou sabendo que nós morávamos em Citrolândia. Aí o menino pôs a mão assim, leproso, filho de leproso. O Robson deu um soco nele, bateu nele e não foi nem expulso, porque isso é falta de respeito. Aí a gente pedia para sair 10h30, porque o último ônibus para lá era 10h40. E se a gente perdesse, a diretora deixava de sair até antes de 10h30. Aí os alunos, por quê que só a turma de Citrolândia sai? Ah, porque se se perder o ônibus, como que eles vão? Tinha de táxi, né? Só que eu, Eva e as outras meninas, Sueli, as meninas mentiam. Onde você mora? Em Garapé.
onde você mora? Em Mário Campos, por causa do preconceito. Por conta do preconceito. Uma própria professora, uma professora horrorosa lá de biologia, pegou um livro de 1950, começou a falar que as crianças era doada, tudo bem, que era separada, e que as pessoas ficavam sem mão, sem pé, e a gente ouvindo aquilo, não podia falar nada. Aí que um dia eu chamei o Vila, o pai da Iana aí, e levou um médico, levou o doutor Alcino, fez palestra para as professoras de biologia e química, não sabia nada. E quantas vezes a gente abaixava a cabeça e vinha embora chorando, porque os alunos, olha lá, é tudo leproso, vai ficar com a mão assim. A gente ficava chateada. Por isso que a gente mentia, que era Mário Campos, que era Igarapé, que a gente morava. Aí o tempo foi passando, me parece, eu não sei, o Hélio vai saber, ou Iana, que as correntes foram para o chão, 85, 86, né, Hélio? Aí que liberou, que a colônia abriu mais, aí a gente viu as crianças nascer, morar lá, a gente foi melhorando mais aquela discriminação por dentro da gente, aquela tristeza, né? A gente estava vendo lá cheio de criança, abriu as correntes, mas tinha que abrir o preconceito também. Aí eu entrei no Morran, o Morran, que é esse movimento que luta para acabar o preconceito, aí a gente vinha em escola, em faculdade, e eu sempre no cantinho, com vergonha de falar. Aí um dia, não esqueço, nós saímos com um coral. Nós estávamos lá na Avenida Amazonas, em frente àquele museu de Betim. O Frei Chico sempre falava isso comigo. Aí eu entrei no coral do Frei Chico, que eu vou te falar sobre o coral. Vamos falar dele isso. Também. Aí o Frei Chico sempre falava comigo, tadinho. Nossa, Eva, porque as pequenas é na frente, as maiores atrás. E aí eu tentei esconder o máximo atrás de uma menina maior. Por quê? Porque antes de cantar, ele falava, esse é o coral Tangarás da Colônia Santa Isabel. E nós estamos cantando aqui porque nós sabemos que a música é cultura e lá na colônia tem uma grande cultura e tem muitas, mas o coral está aí à frente do público, não é bater palma de dó não, porque nós sabemos cantar e nós estamos fazendo até livros com música, é o coral Tangarás, que a maioria, nós era 40, não teve rancenice, a maioria daqui. A gente não quer preconceito, a gente quer cantar para lutar por nosso direito, porque a rancenice hoje tem cura o preconceito também. E aí eu fiquei escondendo, aí ele brincou comigo, quase que o palco caiu. Aí depois disso, eu chego em faculdade, ele leva as pessoas lá, eu Morran, deu curso de palestra, aí eu, Eva, assumi que tive rancenice. Com a graça de Deus, tive o tratamento, peguei o tratamento de 6 anos, mas não fiquei igual colegas minhas lá, com deficiência na mão, no pé. Fiquei um pouquinho recalcada do preconceito, porque fui para lá jovem. Não é que eu perdi a juventude, que lá foi minha casa onde me abrigou. Me abrigou, mas por ter largado a família. Eu não fui a filha separada, mas me separaram dos meus pais. Mas hoje, graças a Deus, tem cura. Eu não fiquei com deficiência. E a gente foi seguindo aqui. Depois as irmãs morreram. Hoje eu tenho uma casa minha lá. E tudo foi abrindo, foi se acabando. Porque você tinha tudo, mas você não tinha liberdade. A liberdade que era o principal. Porque já tinha preconceito ao redor de você. E a gente queria ter liberdade. Através dessa liberdade, eu lutei e luto. Não só para mim, para as outras pessoas. E fui adaptando, fui acostumando. Às vezes eu fiquei triste, que eu queria ser alguma coisa na Irmãos Claros, fazer uma faculdade. Mas Deus me encaminhou e graças a Deus, hoje eu sou essa Eva aí. Assim, não sou nova, não sou jovem, mas estou aí lutando e agradecendo Cheio a de Deus. história, né, Eva? É. Mas a gente vai fazer só uma conexão aqui pra gente continuar a nossa conversa, porque a gente também tem que... A Iana, você já falou, a gente já falou da Iana, daqui a pouco a gente vai receber aqui ela pra bater um papo com a gente. Mas fala uma coisa muito interessante, acho que é bom o Elinho explicar pra gente, é o seguinte, ela falou da questão da queda, tinha realmente correntes, literalmente correntes, colocadas na entrada da colônia Santa Isabel, e que eram pra marcar que a partir daquele local não se entrava mais, só as pessoas internas. Para isolar de fato. Para isolar, dar essa mensagem de isolamento. Ela falou do preconceito. O preconceito começou a cair depois que essa corrente caiu. Assim que começaram a abrir a colônia, o preconceito... Aí o Morran foi ganhando campo e conseguindo, né, trazer mais o debate para a sociedade. Tinha 2 correntes, uma na saída do Monte Calvário e outra na entrada... Tinha um sentido Mário Campos e um sentido Citrolândia. Oficialmente, as correntes foram retiradas em 82. Essa luta de combater o preconceito, essa luta de resistência contra os maus tratos que, às vezes, o Estado fazia,
deixava os pacientes, às vezes, em falta de assistência. Essa foi uma bandeira, foi a bandeira principal do Morran. Quando o Morran surgiu lá em São Bernardo e em Bauru, as colônias, ainda em 82, várias colônias do Brasil ainda estavam em processo de sucateamento. Então, assim, o Morran teve 2 momentos importantes: da luta para combater o preconceito em relação à hanseníase e da luta em defesa da colônia Santa Isabel e das pessoas que ainda estavam ali submetidas ao internamento compulsório. A gente costuma dizer, Márcio, que enquanto existir um paciente de hanseníase que o Estado tirou ele da casa dele, assim como tirou a Eva, o Estado tem uma responsabilidade com esses pacientes. Porque quem promoveu a política de isolamento foi o Estado, não foi a Prefeitura de Betim. Quem levou o paciente para a colônia, quem isolou, foi a figura do Estado. Então, enquanto houver um paciente de hanseníase, o Estado tem que garantir assistência para eles, é o que a gente reivindica até hoje. Então, assim, o preconceito, mas sobre todos os sentidos, assim, ele é muito... Antigamente, se um paciente de hanseníase entrasse num ônibus, ninguém sentava perto. O primeiro paciente de hanseníase que foi eleito vereador em Betim, ele teve dificuldade para tomar posse porque os demais vereadores não queriam. Que foi? O Barbizan, Rafael Barbizan. Que dá nome à escola, inclusive, né? paciente, o Rafael Barbizan, ele foi convidado para ir no dia do lançamento da pedra fundamental da Fiat. Ele não quis ir porque ele era sequelado de hanseníase. Se ele fosse, talvez a Fiat não vinha para Betim. E ele recusou o convite. Uma pessoa de Betim, de Citrolândia, que chegava no centro de Betim, tomava um café, jogava o copo fora e não recebia o dinheiro. Essa dificuldade para os meninos de Citrolândia estudar em Betim foi muito difícil, foi se rompendo. Então, assim, a história de luta em relação ao preconceito foi e é uma bandeira importante que o Morran assumiu. E hoje a gente tem outras lutas importantes relacionadas à hanseníase. É bom dizer, Márcio, que a hanseníase é uma doença estigmatizada, mas é uma doença que ainda nós temos muitos casos novos de hanseníase, negligenciada, porque hoje um paciente de hanseníase, quando ele adquire hanseníase lá no Vale do Jequitinhonha, infelizmente ele fica sequelado porque o Estado não tem política de tratamento no município. A hanseníase foi para o tratamento a nível ambulatorial, mas a colônia Santa Isabel, a gente sempre defende que a colônia Santa Isabel continue sendo a referência para a hanseníase, dado a estrutura que a colônia Santa Isabel tem. Expõe, né? Isso. E a própria história dela, né? Isso. A gente falou de Rafael Barbizan, mas a gente também falou de uma pessoa muito importante para esse processo de aceitação, né? De quebra de preconceito, de luta contra o preconceito, que é o Frei Chico, que nossa querida Eva conhece, você também conhece muito Sim. bem, vocês conhecem. Resumidamente, a gente vai passar um videozinho aqui, depois na volta a gente vai falar, depois você vai... A gente vai fazer uma troca aqui, o Elin vai dar licença, a Iana vai vir, e depois o Elin volta pra gente falar de regularização, beleza? Beleza, mas eu queria só reforçar o seguinte: antes do Frei Chico, nós tínhamos o Frei Edgar, que era o Frei Edgar Grotti, e o Frei Rogato. Na década de 40, o Frei Rogato ia de bicicleta para alfabetizar os filhos dos doentes em Citrolândia. Citrolândia tem uma igreja católica chamada Igreja Nossa Senhora das Graças. Era a igreja no final de semana, e no meio de semana o Frei Rogato ia alfabetizar os filhos dos doentes de Citrolândia. Depois o Frei Rogato ia de bicicleta também dar aula de religião em Citrolândia. O Frei Chico teve um marco extremamente importante na questão da hanseníase, do combate ao preconceito, através da música, da cultura, levou o nome da colônia para o Brasil, mas eu sempre gosto de lembrar da história do Frei Rogato, porque foi uma época muito difícil, e do Frei Edgar Grotti. Tá feita a correção e o registro da importância deles.
E na volta você fala um pouquinho do Frei Chico, mas a gente fez uma reportagem cobrindo o lançamento da exposição que tem lá no museu, né? Lá dentro da colônia. E em homenagem ao Frei Chico, eu fui o repórter que fez a matéria, tive essa honra, e essas 3 pessoas aqui me deram entrevista, vocês vão conferir agora um pouquinho dessa exposição, que segue até 31 de janeiro, não é isso? Isso. Até 31 de janeiro, a exposição. Quem não visitou ainda tem a oportunidade de A gente fazer vai falar um visita. pouquinho mais dela. Assiste aí um pouquinho. Em 2025, a colônia Santa Isabel completa 94 anos de fundação. Para marcar a data, foi preparada uma programação especial. Na noite desta sexta-feira acontece a abertura oficial da exposição em homenagem a Frei Chico. O padre franciscano de origem holandesa tem forte relação com a comunidade e por isso mesmo diversos itens que foram dele estão expostos à visitação até o próximo dia 31 de janeiro no Museu Luiz Verganin. Frei Chico é um dos principais nomes da religiosidade popular do país, né? Um grande pesquisador dessa área. E aqui em Santa Isabel ele tem uma importância para além dessa, né? Porque ele chega aqui em Santa Isabel no período do fechamento da colônia, né? Do fechamento oficial da colônia, da quebra das correntes. E através da arte, com o Coral Tangarás, né? O Coral Tangarás é um coral que já existia aqui desde a década de 1930, formado por pacientes, por moradores aqui de Santa Isabel, e ele popularizou o coral. Essa exposição hoje é uma homenagem também e um agradecimento, né, a toda a relevância que ele teve aqui na nossa comunidade. A história da colônia, ela está relacionada com o futebol, com a música e com a religiosidade. Os primeiros religiosos a chegar na colônia Santa Isabel, no dia que a colônia Santa Isabel foi inaugurada, foram os franciscanos. Então, não só como franciscano, mas como pessoa humanitária, como pessoa amante da cultura. O Frei Chico era apaixonado pela música, ele levou o nome da colônia Santa Isabel para o Brasil através da música, através do coral Os Tangarás. É muito significante para mim, porque você recorda muito o passado. E às vezes a gente vive pelo passado, a lembrança não sai da cabeça da gente. A gente interrompia quando fala no Coral Tangará, que isso aqui foi uma coisa boa demais para nós aqui. Aquela alegria que passava pra gente, aquela emoção, aquele jeito de viver, ter amor à vida, com o canto, né, com a música. Ele veio trazer a música pra gente. E ele lutava por Anceniano contra o preconceito. Ele trouxe a música, o amor, a paz e lutava contra o preconceito para ajudar nós a caminhar com as nossas mesmas pernas. Igual ele, quando ele foi embora, ele falou. Bom, como o Marcinho falou, essa exposição, ela faz parte da programação do Concerto contra o Preconceito. E a gente vai conversar agora com a Iana Olga, a gente já falou dela no início. Ela é comunicóloga e coordenadora do Morran. A Iana vai passar mais pra gente sobre a programação do concerto. Iana, antes da gente falar sobre o evento, eu queria que você identificasse um pouquinho qual que é a sua relação com a colônia Santa Isabel. Obrigada, Sara, Marcinho, é uma alegria estar aqui com vocês e, sobretudo, para falar de hanseníase, né? Essa doença que ainda hoje, apesar de ser uma doença milenar, ainda hoje ela é muito silenciada, tem pouco espaço, a gente fala pouco sobre o assunto. As pessoas imaginam que hanseníase é uma doença do passado, né? Mas ela ainda é muito presente nos dias de hoje e cada oportunidade que a gente tem para ter esses momentos de conscientização e principalmente de superação do preconceito, eu acho que é muito importante. Então, agradecer a oportunidade, né, em nome do Morran. E a minha relação, os meus avós, paternos e maternos, eles foram internos da colônia Santa Isabel. Os meus avós maternos, eles já eram casados quando a minha avó teve um diagnóstico de hanseníase. Ela já tinha 3 filhas, né, e no momento do diagnóstico ela deixou de ser a dona da história dela. Né, ela já foi imediatamente internada na colônia e as filhas, cada uma delas teve um destino e ela não pôde interferir nas decisões. Né? Então, a minha tia mais velha, pouco depois, também foi diagnosticada com a mesma doença. E, embora mãe e filha estivessem com a mesma doença, na mesma colônia, elas não puderam ficar juntas. Né? A filha ficava no pavilhão de crianças, submetida às regras dos pavilhões de crianças, sob cuidado das irmãs, né? E a mãe no pavilhão das mulheres. A minha segunda tia ficou na cidade natal dela, de João Molevade, com outros parentes,
E ela ficou com aquela sensação de abandono sem saber qual tinha sido o destino da família, né? Porque ela só sabia, assim, que ela veio para Belo Horizonte, fez uns exames e ela voltou sozinha. E aí, quando se perguntava onde estava a mãe dela, ela ouvia que ela tinha ficado louca, que ela tinha se perdido no mundo, que ela tinha morrido, mas nunca a verdade, porque a loucura, a morte, qualquer outra situação era muito melhor do que um diagnóstico de hanseníase naquela época. E as poucas vezes, né, porque depois, mais tarde, meu avô também teve o mesmo diagnóstico, foi morar na colônia, e as poucas vezes que meu avô conseguiu licença para visitá-la, ele vinha, mas ia embora sem poder falar com ela onde estava. Então, reforçava mais ainda essa sensação. Pois por que ele veio e está indo embora de novo? Ficar com as minhas irmãs, que no imaginário dela era esse. E ela tinha ficado sozinha, né? A minha mãe tinha 4 meses. Aí a minha tia mais velha, né? Que eu acabo que trato de vó. Ela narra o momento desse diagnóstico da minha avó mesmo, que ela estava amamentando minha mãe. E a minha mãe tinha 4 meses de idade. E no momento do diagnóstico, eles tiraram ela, assim, do peito da minha avó mesmo, assim, imediatamente. Tiraram a roupa que ela vestia, colocaram ela num pano branco e mandaram ela para o preventório. Então, a minha mãe foi criada no preventório. E depois eles tiveram uma outra filha, mais nova, que também, antes de ir para o preventório, elas foram para a pupileira, que era uma espécie de creche para as crianças menores, né? O preventório, a pupileira. Depois, mais tarde, eles mudam o nome para educandário, nessa busca, né, de tentar desvincular a questão da hanseníase, mas exclusivo para crianças, filhos de pacientes de hanseníase. E a pupileira era aqui no Horto, em Belo Horizonte, era para as crianças menores. E a gente tinha um fato que acontecia aqui, que era uma suposta mortalidade infantil muito alta, muito acima da média brasileira, que já era alta para a época. E a gente teve registros, assim, de mais de 90% dos casos. Então, o pesadelo das mães de Santa Isabel era os filhos ir para a pupileira, porque elas sabiam que a grande possibilidade das crianças desaparecerem. Que mais tarde a gente foi identificando, foi descobrindo, foi conseguindo comprovar, porque, na verdade, o pessoal da colônia sempre soube disso, né, que as crianças eram entregues para adoção ilegal. Então, quando as famílias buscavam notícia dessas crianças, eles falavam que elas já tinham morrido, mas sem direito a corpo, sem saber onde as crianças foram internadas, sem um atestado de óbito. Então, a grande maioria foi entregue para adoção ilegal. E a filha mais nova dos meus avós também foi tida como morta na pupileira, né? Então, as mães de Santa Isabel, elas sempre viviam um luto de filhos possivelmente vivos. Então, era um luto que elas nunca conseguiam encerrar, porque elas sempre acreditavam que onde meu filho está? Será que ele está bem? Poderiam encontrá-lo em algum momento da vida, né? Então, elas não conseguiam encerrar esse processo do luto. O luto era contínuo, né? Porque elas ficavam sempre nessa dúvida. E a família do meu pai já teve um destino diferente, né? Os meus avós paternos, eles se conheceram em Santa Isabel. E o Hélio falou muito aqui de Citrolândia, né? E dos Limas. Limas foi o primeiro nome de Citrolândia, que num determinado momento, aí cada colônia vai ter uma particularidade, mas aqui em Santa Isabel, o Oreste Diniz era diretor, né, o doutor Oreste Diniz, e foi ficando muito caro, porque cada vez que os pacientes de hanseníase fugiam, a grande maioria das vezes, quase todas, era para ter notícia da família. Porque, por exemplo, se um provedor, né, principalmente os homens, né, que era o provedor da casa, da família, ele tinha o diagnóstico, ele vinha para a colônia e ele não sabia como ficou a família. Qual a situação que eles estavam, a maioria, né, era a realidade do país, a maioria das mulheres não trabalhavam, eles não tinham como mandar dinheiro para a família, então ficava naquela insegurança, naquela dúvida e naquela responsabilidade de provedor. Então, eles fugiam muito para a cidade natal e aí a polícia sanitária, né, que era a polícia médica, porque os pacientes de hanseníase, eles eram buscados com polícia. Buscava esses pacientes de volta. E aí, num determinado momento, eles começaram a trazer os familiares para ficar ali atrás das correntes das colônias, que é onde depois surgiu essa comunidade, né, dos Limas, que mais tarde virou o bairro Citrolândia. E ali nos Limas, as pessoas tinham o mesmo preconceito de quem estava na colônia, se você pensar do ponto de vista externo, mas com um agravante que era sem a assistência que a colônia dava ali, de comida, de remédio, suporte, né? Sem esse suporte.
Mas mesmo assim, a comunidade dos Limas, ela começa por causa das mulheres que vão fazer esse enfrentamento ao Estado. O Estado nega a elas o direito de ser mãe, mas elas falam, não, nós vamos ser mães. E aí elas são as parteiras, elas que fazem os partos umas das outras. Então minha avó foi parteira, fez centenas de partos, ela tem tem quase 300 afiliados, porque as mulheres que conseguiram ficar nos Limas, as colegas de Santa Isabel, elas preferiam mandar os filhos delas para morarem com as amigas, né? Então, várias acolheu filhos umas das outras, porque mesmo sabendo que a situação dos Limas era de miséria e era de muita dificuldade, mas pelo menos ali elas sabiam que o filho estava vivo e se não podia ficar com elas sabiam onde ele estava, né? Então, teve esse processo dessa acolhida, dessa adoção coletiva dessas mães de Citrolândia, né? Então, Citrolândia surge daí, da resistência, da garra dessas mulheres que enfrentam o Estado. Aí no começo eles construíam a casa, o Estado derrubava as casas. Eles construíam de novo até conseguirem, né, cansar o Estado. E aí a minha família surge a família do meu pai. Assim que a minha avó engravida, eles também fogem da colônia, vai para a comunidade dos Limas para poder ter os filhos, né? Então, minha avó fez os próprios partos, exceto do último filho, mas de todos os outros, ela que fez o próprio parto, fazia das amigas, cuidava dos filhos das amigas. E aí, a família do meu pai foi criada com toda essa dificuldade, né? Nessa situação de miséria, de vários transtornos mesmo, de vários percursos, mais juntos, né? Com esse diferencial de poder ter ficado juntos. Esse peso tão magnífico, né? Desse amor familiar e essa resistência dessa mulherada de atravessar essas questões todas, né? É legal ouvir essa questão, porque a gente sempre escuta muito falar da resistência das pessoas que moravam na colônia, para a questão de quebra de tabus, questão de luta por direitos, etc. Mas é a primeira vez que eu escuto com esse recorte das mulheres. E você parar para pensar, hoje em dia, muitas vezes já é difícil a mulher lutar pelos próprios direitos. Mas naquela época, somados todos esses preconceitos, mais uma mulher lutando por direitos, era uma resistência muito forte que elas tinham que exercer, né? É uma comunidade que realmente ela começou, se estabilizou e conseguiu se manter viva pela força das mulheres. Pelas mulheres dos Limas que queriam ser mães, que queriam cuidar de seus filhos. Né? Aí só um parênteses, um minutinho, meu avô, quando nasceu o primeiro filho, ele juntou parte das economias dele, quase todas que ele tinha, e fez uma foto, pediu o Gramon, que é um fotógrafo lá de Citrolândia, ele pediu pro seu Gramon fazer uma foto do meu tio, primeiro, né, do primeiro tio que nasceu, que é o Carlinhos, foi até secretário de Educação também. Ele fez várias cópias dessa foto, várias cópias. E distribuiu onde tinha parente, onde tinha conhecido, Brasil afora, ele fez numa estratégia de resistência, porque eles estavam em Citrolândia, mas eles viviam com a constante tensão da possibilidade de ter que voltar para a colônia a qualquer momento, de vir outro diretor e acabar com a colônia e mandar os filhos deles para o preventório. Então, eles viviam esse medo. Essa pressão. Né? Essa pressão. E aí ele juntou todas as economias para fazer várias cópias e mandar para todo mundo, porque se acontecesse dos filhos ir para o preventório e acontecer isso do filho ser doado, de ir para outro lugar, ele teria mais possibilidade de encontrar o filho de volta. Tinha um registro né? fotográfico. Tinha um registro para poder também localizar, né? Falar assim, olha, foi para alguém, se alguém viu com outra família, é o meu filho. Né? Então, surgiu daí. Provar, né? E os meus pais aí, meu pai cresceu ali nos Limas, a minha mãe saiu do preventório, que é essa instituição, né? Aos 14 anos, porque a irmã mais velha dela já estava morando nos Limas e conseguiu tirar ela de lá, então ela foi morar com a irmã e os meus pais se conhecem ali em Citrolândia, e foi lá que eu nasci, é lá que eu ainda vivo, é lá que eu ainda moro. E é uma luta sua, não somente pessoal, mas você abraçou como uma forma de manter essa resistência e etc. Né? Mais uma mulher resistente. Mais uma mulher resistente. Não, mas a verdade, a minha geração se pode caminhar livre, né? Se a gente pode ousar sonhar com outros caminhos, com outros percursos, é porque essas mulheres que nos antecederam, elas, né? E esses homens também, porque muitos depois foram grandes lutadores mesmo, né? Não foi uma questão exclusiva das mulheres, mas foi por causa das pessoas que nos antecederam, né? E eu acho que
manter essa caminhada é fazer jus à história deles também, Legado. né? É fazer jus a esse legado. Bom, outro marco muito importante da colônia e dessa luta contra o preconceito, e recentemente aprendi que a gente não celebra a colônia como se fosse uma grande conquista, uma grande realização, mas como um marco histórico de uma política sanitária adotada no Brasil que deixou marcas por décadas, né? Mas tem um momento que a gente pode se dar ao luxo, né, Iana, de celebrar, mas a cultura, a luta, a garra, a história dessas mulheres é o Concerto contra o Preconceito, que é um principal marco nessa coisa também de trazer as pessoas, colocar as pessoas para dentro da colônia, né? Vem para dentro, vem conhecer. Estamos próximos aí, né, de ter mais uma edição. Conta pra gente o que você pode adiantar de Concerto contra o Preconceito 2026. Isso, então, quando a gente fala nessa comunidade, né, realmente teve esse marco, as pessoas elas foram para a colônia por essa questão mesmo, né, de um isolamento compulsório, uma violência do Estado cometida com essas pessoas, porém, os moradores eles ressignificaram aquele lugar. Né? Eles fizeram daquele espaço que é da segregação do sofrimento a comunidade deles, né? Então, através do cuidado uns com os outros, né? Da transmissão dos saberes, da partilha do sofrimento, mas das horas boas também, eles mudaram aquela comunidade. Então, a gente tem muito orgulho de Santa Isabel, né? Não é mais a gente não vê como só aquele espaço de exclusão. A gente tem um amor profundo por aquele lugar que os moradores transformaram numa comunidade, transformaram a escola, ressignificaram a história daquele espaço, né? Então, a gente tem todo esse carinho. E só que sempre teve essa questão do preconceito, né? Da questão da hanseníase, especialmente porque é uma doença que herda o estigma da lepra, né? E aí, as pessoas tinham muito medo. E aí, na década de 80, já lá logo no início do Mohan, e a Eva tá aqui, a Eva foi desde quando a gente era um pré-núcleo, antes da oficialização do núcleo, antes da oficialização do Mohan Nacional, a Eva já era do Mohan. Eu acho que é a mais antiga que permaneceu, porque teve muita gente que começou, a gente sai, volta, tá. Ela é a que continua nesses mais de 40 anos aí. Patrimônio do Mohan. Patrimônio do Mohan. E aí, o Mohan já fazia ações do Dia Mundial de Combate à Hanseníase, né, que já existia esse Dia Mundial. Então, o Mohan sempre fazia alguma coisa na pauta de conscientização mesmo, mas surgiu a ideia, né, lá em 1993, no primeiro governo da Maria do Carmo até, porque a gente vai ter pessoas de Citrolândia pela primeira vez no primeiro escalão do governo, né? Então, já teve um olhar diferenciado ali para a região. E aí o Mohan sugeriu, então, de que a prefeitura fizesse esse evento em parceria com o Mohan. E aí eles resolveram trazer as novidades, né, os shows, mais atrações culturais, aí teve exposições. A Adriana Varejão, inclusive, que tem obra no Inhotim, conhecidíssima, foi uma das pessoas que participou da exposição e que Manebmus Optimi, que foi uma exposição que o Agnaldo Pinho, que também é de Citrolândia, é um nome importante aí da cultura mineira, que faleceu ano passado, organizou. E aí, teve a exposição, teve a seleção de Masters, que foi jogar em Santa Isabel. Aí teve vários shows com essa ideia de trazer as pessoas para conhecer a colônia, para começar a derrubar esse preconceito e pautar hanseníase, né? Então, a gente já está aí há mais de 3 décadas caminhando aí com os shows do concerto, né? Com essa mesma proposta, de levar entretenimento para a comunidade, que eu acho que também passou a cumprir esse papel, né? Não era o objetivo inicial, mas virou esse marco. Conquistou esse espaço, né? Conquistou esse espaço. Virou esse espaço da gente também pautar hanseníase. Então, a imprensa, né, vai lá e fala sobre hanseníase nessa época. O pessoal da Secretaria de Saúde faz campanhas, faz seminários também nessa época. E, além disso, as pessoas vão conhecer Santa Isabel. Nessa edição desse ano, a gente já tem algumas atrações confirmadas, né? A gente vai ter o show com a banda Sambô, né? Que é reconhecida aí nacionalmente, vai estar fazendo show lá com a gente. A Aline Calisto, que é conhecidíssima aqui no Carnaval de Belo Horizonte, vai estar... Inclusive, bloco da Calisto, todo sábado de Carnaval, já fica aqui o serviço.
E ela vem com o Bloco da Calisto, com esse show, o Bloco Perfeito. da Calisto. Até o Cueca do Avesso, que é uma banda lá, que é o Bloco da comunidade, né? O bloco que a gente participa, vai abrir o show da Aline Calisto, né? E o concerto tem essa particularidade também de trazer sempre nomes da comunidade, artistas da comunidade, para fazer essa mescla. Palco com artistas, né, de renome. com artistas de renome. Né? Então a gente vai ter o Lucas e o Tony Andrade também abrindo o show do Sambô e o Cueca do Avesso abrindo o show da Aline Calisto. A gente vai ter o pessoal da Orquestra Rama Crisma a gente vai ter um dia que é rock, né? O pessoal tem reclamado que tem muitos anos que a gente não faz rock. Aí não tem nenhum show de rock. Então a Orquestra Rama Crisma tem um show de rock que eles vão fazer e acho que a Banda Garagem aqui de Betim também que vai participar. E tem sempre a Noite Gospel. Então são vários shows tanto dos ministérios de louvor lá da região, lá de Citrolândia, e vai ter algumas outras bandas convidadas também, de outros estados que vão participar lá. Aí, além disso, a gente tem exposição, que vocês falaram da exposição do Frei Chico, tem uma honraria que a Câmara Municipal concede, que é a Medalha Frei Chico, né, para as pessoas que se destacaram aí, tanto na história da hanseníase, na história de Citrolândia, ou no meio cultural, que vai ser lá no museu. E várias outras atividades, né? Seminários, aí tem várias apresentações dos grupos culturais também, né? Capoeira, da Guarda Mirim, do pessoal do balé, da dança. Então tem várias atividades aí ao longo da semana para poder fortalecer aí. E Ana, qual que vai ser a data do concerto esse ano? Então vai começar no dia 20 de janeiro agora e vai até o dia 25. Então no dia 20 a gente tem o lançamento do livro do Berzé. Dia 21, a gente tem a premiação da Câmara Municipal, né? O Prêmio Frei Chico. Dia 22 tem a Noite Gospel. E 23, 24 e 25 a gente tem os shows também ao longo da semana. Você que está nos assistindo aí, fique ligado no site do Tempo Betim, porque em breve a gente vai divulgar também mais detalhes sobre essa programação que a Ana já falou. Toda conversa boa tem uma hora para começar, mas também tem hora para terminar. Então a gente vai começar aqui as nossas despedidas. Não deu pra gente ouvir a Eva contar as histórias do coral, Tangarás, das viagens, do relacionamento dela com o Frei Chico. Mas a gente, numa outra oportunidade, a gente bate esse papo. A gente não vai voltar a falar sobre isso, com certeza, mais pra frente. Mas, Eva, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de Betim, da região, para ir lá no concerto, conhecer a colônia, conhecer um pouquinho dessa história tão cheia de vida, né? Tão cheia de luta e de vida. Então, pessoal, eu gostaria de convidar a população de Betim, Igarapé, Belo Horizonte, para participar aí nos shows que vai acontecer, né? Nesse Janeiro Roxo, que é o Preconceito. Então, vocês vai ter capoeira, vai ter show, vai ter muita coisa boa. E traz a família, além de vocês participar do show, vocês vão conhecer a Colônia Santa Isabel. Porque hoje a hanseníase tem cura e o preconceito também. Vai até lá para vocês verem e nos ajudar a combater esse preconceito que ainda existe. Vai de perto para vocês verem. Vai ser muito bom. A nossa luta continua, a hanseníase tem cura e preconceito também. Exato. Falou e disse. E Ana, só resumidamente, falar um pouquinho pra gente quais são as demandas de vocês agora, como que o Mohan tá pautado esse ano, tem o concerto, mas quais são as outras batalhas do movimento e deixar suas últimas palavras, assim, pra gente encerrar. Eu acho que a nossa principal tarefa, o nosso principal desafio é sempre manter esses processos de conscientização. Né? Então, a gente tem os processos de conscientização dos profissionais de saúde, das pessoas, da população em geral, porque a hanseníase, como eu disse, não é uma doença que está no passado, né? A gente tem cerca de 30 mil casos todos os anos, novos casos, né, no país todos os anos. O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos de hanseníase, né? Se pensar na questão proporcional, né? Proporcional em relação à nossa população. O Brasil ainda está é o segundo do país em número de novos casos. E o nosso desafio maior é porque o nosso diagnóstico ainda tem sido tardio, né? As pessoas que estão sendo diagnosticadas, elas já estão com uma fase avançada da doença, né? E aí a gente precisa conseguir fazer o diagnóstico precoce para a gente eliminar. E o principal
o principal desafio, a principal dificuldade é a falta de informação, porque às vezes a pessoa tem uma manchinha lá, ela pensa que é qualquer outra coisa, menos hanseníase. Então, deixei esse recado. Se tem manchas, espalhadas pelo corpo que você não sente o toque, que não dói, isso pode ser hanseníase, Então, procura uma unidade de saúde próxima da sua casa, questiona o médico, que às vezes muitos profissionais também têm dificuldade de fechar o diagnóstico, e reforçar o que a Eva disse, que o nosso desafio maior é o preconceito. Então, a gente precisa conseguir erradicar o preconceito, não só contra a hanseníase, contra qualquer tipo de preconceito, para a gente ter uma sociedade melhor. E deixar esse recado mesmo, que a hanseníase tem cura, tem tratamento gratuito, e busque mais informações, informe-se melhor, que a gente vai conseguir erradicar a hanseníase. E o arroba do Mohan Nacional é o? É esse mesmo, arroba Mohan Nacional. Exato. Fica sabendo aí das informações, tudo por dentro dos movimentos, o que o movimento tá ditando, as ações, as campanhas, etc. Pode falar, meu amor. Eu quero agradecer o Márcio, a Sara, por essa recepção, essa abertura para nós. Eu fico muito feliz, porque uns anos atrás a gente não via nem em Belo Horizonte. E hoje a gente está aqui. Muito obrigado pelo acolhimento. Imagina, a gente que agradece, né, Sarinha? E a gente fica privilegiado de ouvir esse tipo de história, porque são histórias que a gente não pode deixar morrer, elas têm que ficar vivas. Viva. E eu fico feliz de ouvir você também falando com tanto orgulho da sua história. Muito lindo. Bom, gente, a gente vai caminhando por aqui para nossa etapa final, nossa despedida. E Ana, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Sei que tem muita coisa. A Ana faz um monte de coisa, gente. É danada. Muita sorte para vocês. Um excelente concerto contra o preconceito esse ano. Eva, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, pela sua vontade de estar aqui com a gente, compartilhando isso com a gente. E é muito bom, né, Sara, começar a temporada com uma pauta exclusivamente de... A gente é a terceira temporada que a gente consegue fazer isso. A primeira temporada a gente começou com o Betkin, com o Renato. A segunda temporada a gente trouxe Celso Moretti. E a terceira a gente traz Colônia Santa Isabel. Assim, é Betim na essência. A gente falar da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, para começar bem essa temporada. Tenho certeza que tem muito... E ó, gente, nessa área tem muita gente bacana vindo por aí para bater papo também. Essa temporada também tá imperdível. Muito obrigada aos nossos convidados de hoje. Foi muito rico esse bate-papo aqui que a gente teve. E a gente agradece a você também que acompanhou mais episódio do Betimcast. E continua nos seguindo. Se inscreva primeiro no nosso canal no YouTube, já reage aí nesse episódio, comenta, compartilha com as pessoas. E para você continuar vendo todas as notícias que nós damos no Tempo Betim, nos siga no Instagram, @OTBetim, e também o nosso portal. Acesse lá diariamente, otempobetim.com.br. E a nossa edição de sexta-feira, impressa toda sexta-feira com resumo das principais notícias de Betim, que você já conhece, mais de 50 anos aí, ó. Toda sexta-feira na sua mão. Belezinha? A gente vai ficando por aqui, a gente retorna na próxima terça-feira, 7h, aqui no canal oficial de O Tempo Betim, no YouTube, com convidados interessantes e interessados pela nossa cidade. A gente vai ficando por aqui, eu e Sara estamos de volta na próxima terça-feira. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Voltamos!